Olá, pessoal. Hoje eu estou recebendo aqui nos estúdios do Estratégia, em Brasília, Sabrina Macedo, ela que está aprovada em 5º lugar no concurso do MEC para o cargo de técnico de assuntos educacionais. Sabrina, eu quero agradecer a sua disponibilidade em vir aqui presencialmente para falar um pouquinho sobre sua jornada até essa aprovação. Parabéns pela conquista, porque não dizendo o topo da lista, né? Então, para a gente já começar, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando de onde você é, se não se importar a sua idade, qual a sua formação. Oi, gente, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu sempre estive do outro lado, né, assistindo as entrevistas dos aprovados e sempre me imaginei do outro lado, né? E então hoje é, assim, é a realização de um sonho estar aqui com vocês. Meu nome é Sabrina Macedo, Gonçalves Macedo, eu tenho 29 anos, eu fiz faculdade de Direito e eu sou casada, sou carioca e há 2 anos eu moro aqui em Brasília. O sotaque deu para perceber, eu falei, gente, ela não é daqui. Ou está há muito tempo aqui, mas não perdeu o sotaque. Eu também sou mineira, eu estou aqui há quase 10 anos, mas de vez em quando eu deixo escapar aqui o sotaque, que dá para perceber que não é daqui, mas DF é um pouquinho disso, né? Mistura de sotaques. E você veio para aqui, para Brasília, né? Já como pensando em concurso público, já por causa de concurso público, foi uma coincidência, né? Vem para a terra dos concursos. Não, eu comecei a namorar e o meu namorado morava aqui e eu no Rio. Então a gente casou e eu tive que me mudar para cá. Aí, coincidentemente, Brasília é o mundo dos concursos, eu já fazia direito, então juntou o útil ao agradável, né? Eu também não queria advogar e no Rio é um pouquinho mais complicado de ter concurso, né? Não tem nem comparação Rio e Brasília, assim, na minha visão, né? Para os concursos que eu quero, enfim. E quando que você deu esse pontapé inicial no mundo dos concursos, decidiu de fato iniciar os estudos? Olha, eu comecei a faculdade já não imaginando advogar. Em 2017 eu comecei a pensar, né, em estudar para concurso. Eu comprei até um cursinho lá do Rio, mas assim, eu estudava um dia e 20 não. Eu não tinha constância, não tinha nada. Até que enrolei. Aí quando foi 2018, assim, 2019, acredito, não lembro, assim, um ano certinho. O meu namorado hoje, marido, ele que me apresentou estratégia, né? Ele, não, você tem que estudar pelo material de estratégia. Ele comprou para mim, tanto que a minha assinatura é no nome dele, porque foi de presente, foi surpresa. E por isso eu continuei estudando, mas mesmo assim, eu não tinha muita constância. Esse foi o meu principal erro, não ter tido constância nos estudos. Aí quando foi 2019, dezembro de 2019, saiu o edital da PCDF, né, de escrivão, que era um edital que eu queria muito. E eu comecei a estudar com mais frequência para esse concurso. Veio a pandemia e foi aquela coisa de estuda um mês, não estuda, não estuda. Medo, né? Uma insegurança, incerteza. Eu não consegui me manter constante nos estudos durante a pandemia, né? Acredito que muita gente tenha passado pelo mesmo, né? Não sei, perdeu parente, ou a família doente, ou aquele medo, né? De acontecer alguma coisa, enfim. Aí foi isso. Eu falo muito, desculpa, né? Não preocupa não. Mas assim, o estudo regular mesmo, aquela preparação que realmente era aquela assim mais confiante de que agora vai, foi quando? Então, aí veio a pandemia, ficou nessa de abre, fecha, né? Eu lembro que o concurso da PCDF, eles marcavam a prova, aí depois desmarcavam, marcavam e desmarcavam. Aí quando marcava a prova, eu começava a estudar igual desesperada. Aí desmarcava, agora tá mais calmo. Aí parava de estudar. Aí ficou nessa. Aí eu lembro que em 2021, né, que a prova aconteceu em agosto de 2021, aí já comecei a pegar um pouco mais pesado, aí aconteceu a prova, assim. Eu não fui aprovada nesse concurso, eu fiquei muito mal, assim, eu sofri muito por essa prova, parecia que eu tinha terminado um relacionamento, tanto que eu sofri. Eu lembro que eu estava aqui em Brasília e depois da prova, eu e meu noivo na época, né, começou a tocar aquela música Sozinho, do Caetano Veloso, às vezes no silêncio da noite, eu começava a chorar pensando no concurso. Porque imaginando nós dois, eu e o cargo público. Exatamente, eu lembrava do distintivo e não conseguia, e chorava. Enfim, não passei e em 2021 já estava com a data marcada de casar, então eu falei, meu grande sonho era casar, né, com festa, enfim. Falei, agora eu vou deixar, e eu estava terminando o TCC também da faculdade, né, então agora é o momento de eu focar no TCC e no casamento, enfim. Aí fiquei 8 meses sem estudar, da prova da PCDF até fevereiro de 2022, eu acho. Então, eu fiquei muito tempo focada nisso, na mudança do Rio para Brasília. Assim, me demandou muito tempo, muita energia, o casamento, lua de mel, todas essas coisas. E terminar a faculdade também, o TCC, que é um momento bem estressante, né? Aí eu falei, não, vou dar uma pausa de concurso quando eu for morar em Brasília. Como eu estava
assim, estou, né, distante da minha família, todo mundo é do Rio, assim, tem uma desvantagem, você tá longe dos seus parentes, assim, muito ruim, mas, por outro lado, eu consigo focar nos estudos completamente, sabe? Não tem ninguém chamando para sair, não tem mãe mandando fazer alguma coisa. Vantagem, né, de morar distante. Então, em fevereiro de 2022, eu foquei completamente em concurso. Assim, eu não tenho filho, meu marido é concursado, né? Então, ele entende, eu tenho esse privilégio, né? Eu sei que não é todo mundo que pode ter o apoio familiar, sei que tem muito parente que não ajuda, que mais atrapalha do que ajuda, que acha que a pessoa não está estudando, que está ali fazendo nada, que está enrolando. Então, 2022, em fevereiro de 2022, eu acho que foi fevereiro ou março, alguma coisa assim, saiu o edital da Polícia Penal. Eu fiz a prova, eu assim, comecei a estudar muito, eu estudei muito, focadíssima nesse concurso. Eu passei na prova, só que eu estava tão nervosa, eu não sei se você já fez concurso, já fez alguma prova, assim, quando você sai fazendo a prova, você fala sei. E, assim, eu fui muito bem na prova, só que eu estava tão nervosa na hora de entregar que no Instituto OCP tem aquela opção, prova A, B, C e D. Eu esqueci, ou era a prova 1, 2 e 3, eu acho que era por número, acho que era por número. Eu esqueci de marcar a bolinha da minha prova. Tipo, eu entreguei, eu fiquei tão nervosa pra entregar, com medo de não dar tempo, que eu, não sei, deu um branco ali, enfim. Aí eu entreguei sem marcar o número da minha prova e a minha prova não foi corrigida. Quando eu cheguei em casa, eu vi que eu tinha possibilidade de passar, né, pela minha pontuação. Só que me deu assim um estalo, eu falei, cara, eu não marquei o número da minha prova não vai ser corrigida. Assim, me bateu um desespero, eu fiquei um mês, né, sem saber se tinha corrigido ou não, até que saiu o resultado com o espelho. Quando saiu, assim, o espelho da prova que não estava marcado, eu chorei. Assim, eu fiquei desesperada, sabe? Porque eu passei, mas ao mesmo tempo eu não passei, porque eu não consegui fazer com que a minha prova fosse corrigida. Eu, na época, procurei vários advogados para tentar entrar na justiça e tal, ver se eu conseguia fazer com que a banca corrigisse a minha prova. Mas no edital fala que é responsabilidade do candidato, né, a marcação no cartão-resposta. Aí eu deixei para lá, eu falei, eu vou gastar muito dinheiro com advogado, não vai valer a pena, melhor eu continuar estudando. Aí continuei estudando, assim, triste, né, porque você parece que seu mundo acabou, né, a gente acha que acabou tudo. Continuei estudando, aí saiu o edital da Polícia Civil do Goiás, eu passei para escrivão e agente, só que assim, eu sou muito focada em estudar. Quando sai o edital, assim, vira uma chavinha e para mim acabou tudo, fico trancada em casa, eu não sou de sair, assim, eu sou de sair, mas quando tem edital, acabou o mundo. Eu sou bem focada no pós-edital, né, no pré já é diferente. Aí saiu o edital da Polícia Civil do Goiás, eu fiz as 2 provas, passei nas 2 provas, dentro das vagas, mas assim, eu não acreditava que eu tinha passado, então eu não comecei a treinar pro TAF. Eu fui treinar pro TAF, já era quase fevereiro, e a prova era em abril, e assim, eu super sedentária, ali correndo, mas não consegui, fui reprovada no TAF. E o meu medo era a barra, né? E eu passei na barra e reprovei na corrida. Enfim, mais um baque, né? Mais uma coisa, cara, não é pra mim. Toda vez que eu tô chegando, que eu acho que vou ser aprovada, não flui, parece que tem uma coisa impedindo e aquele desespero. Enfim, aí eu fiquei nessa de, assim, não tinha edital, então eu estudava uns dias e outros não. Aí até saiu o concurso do MEC. E o MEC deu certo, né? Até agora sim, se Deus quiser. Não teve aí, né, percalços no meio do caminho. Qual que foi a sua sensação na hora que você viu seu nome na lista dos aprovados ali em 5º lugar, né, entre os primeiros aprovados? Eu fiz a prova do MEC, só que na hora da prova, assim, quando foi para terminar, a moça vai tirando os papeizinhos, né? Eu vi que faltavam 15 minutos. Todas as provas que eu fiz, eu não sei se é assim em todas as provas, mas as anteriores eu lembro que ela vai avisando, faltam 10 minutos, faltam 5 minutos para acabar, é tipo uma contagem regressiva. E nessa prova já estava marcando assim e já estava no final, e ela tirou de 15 e não foi falando. E naquele nervosismo, assim, eu perco, né? Não sei se acontece com todo mundo. Você perde a noção do tempo real. Então, quando ela falou, acabou. Ela não avisou que faltavam 10 e 5, e eu tava esperando ela falar. Aí ela pegou a prova, acabou. Aí eu entreguei assim, aí eu não sabia quantas eu tinha deixado em branco. Eu tinha uma média, assim, entre 8 a 10 questões, mas eu não tinha certeza. E algumas, as últimas questões eu achei mais difícil, então eu não sabia qual eu tinha marcado. Enfim, eu estava muito indecisa. Aí eu cheguei em casa, falei com meu marido e tal, e a gente corrigiu, né? A gente viu o gabarito extraoficial, corrigimos.
Aí ele até falou, vamos registrar as suas notas num site de questão, né? Pra ver sua pontuação. Eu falei, não, deixa pra lá, deixa pra lá. Assim, eu tava imaginando que não ia passar. Não, deixa esperar o resultado oficial e tal. Assim, tanto o meu medo de ser reprovada era tanto que eu não queria saber. Eu queria saber, tipo assim, viu o seu nome aprovada, mas eu não queria criar aquela expectativa. Viver o processo até lá, né? Exatamente, igual eu já... Não, assim, passou, aí não passou, aí passou de novo, aí não passou. Assim, esse desespero, sabe? Aí eu falei, não, aí ele não, a gente vai colocar... Ele que colocou, porque por mim eu não teria colocado, aí ele só me avisou, não, sua colocação no site tá... Eu acho que tava 35 a 40, alguma coisa assim. Só que quando saiu a nota da redação, minha nota realmente subiu muito, eu não acreditei, assim, quando eu vi. Eu só acreditei quando eu peguei o espelho da redação, que eu realmente li, vi quais foram os meus erros e tal. Enfim, mas em relação a ver o meu nome na lista dos aprovados, foi até engraçado, porque eu estava com tanto medo de ver que no dia anterior eu tinha olhado o site do CESP, tinha visto mais ou menos o horário que eles liberavam. Então era 7 horas da noite, as últimas coisas que eles tinham colocado no site. Aí eu falei, então é só 7 horas da noite, né? E continuei a vida. Acordei, fiquei fazendo as coisas. Quando eu olhei o WhatsApp, tinha um WhatsApp do Estratégia, aí falando e tal, você confirma. E eu não sabia. Até então eu não sabia. Eu falei, confirma o quê, gente? Que eu não sei de nada. Aí eu falei, não, minha posição deve ter sido muito boa, porque pro Estratégia entrar em contato comigo e aquele desespero, eu fiquei procurando no Instagram, procurando no WhatsApp, no Telegram, procurava em grupo, em tudo quanto é lugar, no site do CESP, o site não funcionava, tava travando. Aí eu falei, não, aí coloquei no Google, achei no Diário Oficial, aí achei meu nome, e não tava achando meu nome, aquele desespero, sabe? Aí eu vi meu nome e vi a nota, aí eu fiquei olhando meu nome, ver se não tinha um Y no meio, 2 N's, ver se não tinha uma coisa errada, olhei o número de inscrição várias vezes, a nota da redação que foi alta também, aí eu fiquei aqui, assim, cara, não sou eu, tem alguma coisa errada, colocaram a nota errada, meu nome errado, aí até que eu achei um ranking, né, que os próprios alunos fazem, meu nome lá em quinto lugar, eu não acreditei, eu só realmente fui acreditar, acho que saiu no outro dia, o espelho da redação, aí realmente minha ficha foi caindo, e assim, essa prova, ao contrário das outras, eu não contei pra ninguém que eu ia fazer, na verdade pouquíssimas pessoas sabiam, minha mãe não sabia, meu irmão não sabia, que eu tenho um irmão de 14 anos, eu não contei pra ninguém porque ele fica na mega expectativa, faço a prova, ele passou, começa a trabalhar quando? Acha que é assim, né, que é simples assim, então eu não contei pra nenhum familiar, só meu marido e algumas pessoas assim que eu tive que contar mesmo, mas eu só contei quando eu passei, porque os nossos familiares, amigos e tal, eles ficam naquela expectativa junto com a gente, né? E é melhor ter só uma frustração interna do que frustrar a família inteira, né? Então nessa eu não contei, só contei no dia, acho que foi dia 25, né, que saiu o resultado, aí eu contei pra todo mundo, mas assim, minha ficha foi demorando a cair, não foi assim na hora, aprovada, meu Deus, que felicidade, não sei o quê, não, foi demorando, não foi aquela coisa de passei, sabe? Eu achava que tinha algum erro, alguma coisa... Aquelas experiências anteriores, Sim, já estava preparado para o errado, né? Sim, não para ter dado certo. Eu passei por tantas frustrações que eu estava com medo de criar aquela expectativa e olhar meu nome errado, ou o número da inscrição errado. Não sou eu, é uma Sabrina, com o mesmo nome e sobrenome, mas não sou eu. Então, assim, foi demorando até, tipo assim, tô aprovada, né? Eu até agora não chorei, meu marido chorou a beça e eu não chorei, demorou um pouco a cair a ficha. E falando especificamente para a preparação para esse concurso, você pode se dedicar integralmente aos estudos? Era quantas horas de estudo por dia? O que mudou no pré-edital, no pós-edital? Então, eu já tinha uma base, né? Quando saiu o edital, as matérias, assim, principais, básicas, português, constitucional, administrativo, não lembro se tem mais alguma, mas assim, redação, eu já tinha uma base, então eu não comecei do zero, né, é bom deixar bem claro, porque tem gente que acha que com 2 meses, e essa prova foi exatamente 2 meses entre o edital e a prova, a pessoa vai conseguir sair do zero. Não, eu já tinha uma base, né? Eu já tinha sido aprovada em outros concursos. Então, assim, o que eu fiz? Eu fui pegar as matérias da parte de educação, as matérias que eu não conhecia. Então, me aprofundei mais no que eu não sabia e o que eu sabia, eu fui revisando, pegando a marcação dos aprovados. No final do PDF sempre tem um resumo, os mapas mentais também. Fui ler lei seca, fazer questão. Mas, assim, eu como não tenho parente, não tenho filho aqui em Brasília, meu marido me ajuda,
ajuda. Então, eu consegui focar totalmente para essa prova e depois do edital, como eu falei, vira uma chave. Eu digo não para qualquer coisa que não seja o concurso, eu realmente fico com... É uma prioridade, né? Eu gosto de uma frase que diz que prioridade é singular, não tem prioridades. É prioridade, é uma coisa só, então eu concurso e pronto. Eu tento otimizar o meu tempo fazendo comida, ou lavando louça, ou qualquer coisa, ouvindo uma aula, ou a lei seca, ou qualquer coisa assim em relação a atualidades, para otimizar realmente o tempo. Horas líquidas é uma coisa bem complicada, né? Porque se eu falo, eu estudava 8, 9, 10 horas líquidas, faltando 15 dias para a prova. Aí vem gente nos comentários e fala, é mentira e tal. Mas assim, cada um tem uma realidade, né? Eu não tenho cachorro, não tenho filho, não tenho parente aqui em Brasília. Então assim, eu consigo me fechar dentro de casa e ficar lá. Mas assim, eu sei que é uma coisa a curto prazo, né? Eu estudo 10 horas líquidas por dia, faltando 15 dias para a prova. Mas assim, no pós-edital, eu tento fazer 8 horas, né? E faltando 15 dias eu dou aquele sprint final, sabe? Para focar tudo, porque é uma contagem regressiva. Aí passou a prova, aí eu já consigo ter mais momentos de lazer, né? Porque tem gente que fala, você tem que se equilibrar, ter um equilíbrio em tudo, mas eu penso o seguinte, cara, você tem aquela data limite, sabe? Depois que vai passar a prova, você vai poder fazer o que você quiser. Depois que você for aprovada, ter essa sensação de realizar um sonho, você vai poder fazer as outras coisas, sabe? Não são 10 anos nesse nível de estudar, assim. Não, são só 15 dias, né? Vai passar rápido, você consegue. E o que foi a sua base? Foram as videoaulas? Foram os PDFs? Você fazia marcações, anotações, resumos? Então, eu acho que depende da matéria. Eu gosto muito de videoaula, assim, sou muito fã de videoaula, porque eu tenho um problema sério com atenção. Como eu falei, né? Não marquei a bolinha na prova. Algum problema tem de atenção. Então, assim, eu gosto da videoaula porque o PDF, eu começo a ler, aí do nada se é uma matéria que eu não conheço, né? Matéria que eu nunca vi na vida. Aí eu gosto de pegar o PDF só para ler o índice, né? O início, para eu ter uma noção do que mais ou menos vai falar, o que está dentro de quê, os tópicos e tal. Aí eu vou para as videoaulas, eu gosto de ter uma noção geral da matéria nas videoaulas. Assim, isso com o tempo, né? Tipo assim, um pré-edital, sabe? No pós-edital não tem como ter esse estudo tão detalhado. Aí eu assisto as videoaulas das matérias que eu tenho dificuldade ou que eu nunca vi na vida. E depois, uma matéria, por exemplo, que eu já sei, por exemplo, constitucional, em específico para essa prova, eu pegava a marcação dos aprovados e ia lendo ali, e já é uma leitura bem mais rápida, né? Aí eu não consigo viajar. Quando é uma matéria que eu nunca vi na vida, eu começo a ler e já viajo muito, assim, fico pensando em outras coisas, então por isso que eu gosto mais da videoaula, que eu acho que me prende mais, assim, numa matéria que eu nunca estudei. Eu acho que eu consigo focar mais. Só quando eu já conheço, aí eu vou lendo os grifos. Uhum. E questões? Para você, qual que é a importância de fazer questões? Tem ideia de quantas questões você fez? Nossa, não tenho ideia. Assim, eu tenho ideia que eu já fiz de todos os PDFs, por exemplo, para essa prova. Eu fiz todas as questões dos PDFs, mais sites de questões. Mas assim, como eu já estudo há muito tempo, eu não tenho noção de quantas questões eu fiz. Mas assim, questão é fundamental, é essencial. Não tem como você... Eu acredito que não tem como você ser aprovado sem fazer questão. Assim, eu acho, né? Para mim, não... Porque você pode até ler a matéria, ler o PDF, o resumo, mas você não sabe o que é importante, você não sabe o que você gravou, o que você aprendeu, o que você não aprendeu. É só na questão, né, que você consegue se aprofundar mais. Pelo menos para mim é uma coisa muito importante, assim. Eu acho que o principal é a teoria, né, e a questão. E em relação à discursiva, você comentou que fez muita diferença na sua classificação nesse concurso. Em que momento que a discursiva passou a ser uma preocupação para você? Você gostava de escrever, fazer discursivas, seja para alguém corrigir ou para você mesmo depois dar uma olhada? A discursiva, o primeiro concurso assim que eu fiz, que eu realmente queria mesmo, sabe? Que o concurseiro, ele se apaixona por um concurso, né? Pega aquele concurso, não, eu quero aquele cargo, eu quero aquilo e vai focando. Assim, era meu sonho para PCDF. E nessa época que eu comecei a estudar para PCDF, minha redação era péssima. Eu era péssima, eu não conseguia fazer 15 linhas, assim. Eu não desenvolvia, mas já para o concurso da PC Goiás eu fiz muitas redações, muitas redações. Então, assim, eu já comecei a pegar mais a estrutura. Por mais que essa prova do MEC, o tema tenha sido atualidade, e da PC Goiás era discursiva
em relação jurídica, né, em relação às matérias, assim, a base, os conectivos, as introduções, é mais ou menos as mesmas. Quando você pega o jeito, assim, de fazer o desenvolvimento, então eu comecei a estudar muito redação para PC Goiás. E já tinha, assim, um esqueleto, sabe? Já tinha mais ou menos a técnica e fui pegando os assuntos de atualidade, que poderia cair mais na área de educação, né? Que era o foco da prova. E fui fazendo redação, fui treinando, vendo os temas, assim, que poderia cair e fui estudando mais os temas. Já tinha o esqueleto, né? Já tinha a base e fui pegando mais os temas e inserindo. É importante as pessoas saberem disso, né? Para discurso precisa ter técnica, saber o esqueleto, que depois vai fluir muito mais fácil o tema, mesmo que seja um tema que você não conheça muito, fica mais fácil fluir, dissertar, escrever sobre esse tema, né? Você comentou que o estratégia que a gente apresentou foi, na época, né, noivo, hoje marido, mas o que te conquistou no material? O que você achou de diferencial no material da estratégia? Os PDFs, por mais que eu não estude muito por PDF inicialmente, né? Inicialmente eu gosto mais de videoaula, mas depois eu dou uma pulada para os PDFs. O PDF é completo, né? Você consegue ter um resumo ótimo, você consegue ter um mapa mental, várias questões, porque às vezes você vai para o site de questões e eles colocam umas questões, assim, é difícil filtrar, né, exatamente o que é aquela matéria, tem uma coisa assim, nada a ver no meio. Então, as questões dos PDFs eu gosto, né? Porque eu acho que é bem específica daquela matéria e já vem com um resumo. Tem gente que fala, mas eu prefiro fazer o meu resumo do que eu usar o resumo já feito por outra pessoa. Já eu acho o contrário. Eu acho que se foi um professor que fez, o professor sabe o que é mais importante. É muito melhor um professor fazer que sabe a matéria, que já estudou várias vezes aquilo, que já fez várias questões, saber o que é importante do que eu estou começando agora. Eu não sei o que é importante, né? Então, eu gosto muito de estudar por mapa mental do PDF, pelo resumo do PDF, pelas questões do PDF, assim, e eu faço as questões dos PDFs várias vezes. Eu sou muito, assim, do caderno, sabe? Eu coloco lá, PDF 00, aí eu coloco todas as questões e marco que eu errei. Aí depois de alguns dias eu volto nas questões que eu errei ali, marcadinho com X e faço de novo. É isso. Você comentou que os últimos 15 dias aí você dá o gás, estuda o máximo que dá, e véspera de prova, é dia para você ainda de continuar revisando, dar o seu máximo ali, ou um dia que você já consegue relaxar, acreditando que isso que vai te trazer segurança para a prova? Não, eu sou assim, sou bem radical. Eu acho que relaxar é só no dia depois da prova. Assim, no dia anterior eu assisto a aula de véspera e dou uma lida no caderno de erros, né, que eu vou fazendo as questões e vou vendo o que eu vou errando e vou anotando. Então, na véspera da prova, eu leio o meu caderno de erros e assisto o aulão de véspera, porque eu acho que os professores vão comentar o que eles acreditam, né, que possa cair na prova, as apostas, enfim. Eles são mais gabaritados do que eu, né, para dizer o que pode cair ou não. Aí é isso, geralmente no dia anterior eu paro de estudar umas 8 horas, tento dormir, tento tomar um suquinho de maracujá para dormir bem. E é isso. Uhum. E Sabrina, pensando na sua preparação como um todo, você considerou um erro, né, você ter tido esses momentos aí de parada em vez de continuar constante? O que mais que você apontaria de erros da sua preparação, seja erros que você enxerga agora com a maturidade de aprovada, seja erros, né, que você conseguiu corrigir a tempo, além também desses lá das marcações, da preparação para o TAF, e o que você considera também que agora foi o diferencial, o grande acerto que te fez levar, né, a essa aprovação? Olha, o maior erro, assim, foi a falta de constância, né? Começar a parar, a estudar e parar. E assim, você vai perdendo tempo, né? Você acha que não, mas tá perdendo tempo. E analisar bem o edital, porque, por exemplo, a prova da PCDF era uma prova que eu queria muito, mas eu não tinha maturidade, na verdade, né? Mas se fosse hoje, eu teria olhado o edital, analisado o que eu sabia, meus pontos fortes, pontos fracos, o que eu conseguiria estudar naquele tempo, porque, por exemplo, teve inglês, a prova da polícia daqui. E eu, assim, sou péssima em inglês, para mim é no máximo verbo to be e olhe lá. E assim, a minha estratégia foi, vou deixar em branco, não adianta, não vou conseguir estudar isso e tal, porque a interpretação é uma coisa muito ampla, enfim, porque os professores estavam postando de 4 a 6 questões em inglês. Eu falei, beleza, 4 a 6 dá para deixar em branco. Quando eu abri a prova, eram 10 questões em branco, então assim, era muita coisa. Teve matemática, assim, que não é meu forte, né, quem faz direito geralmente foge da matemática. Aí, por mais que eu tenha estudado, mas assim, na prova, assim, dá um
nervosismo que você não consegue pensar, não é a mesma coisa que fazer as questões em casa. Então, assim, informática também não é meu forte, por mais que eu estude, mas a informática é um buraco sem fundo, que você vai ali entrando, parece que vai cair muitas coisas, assim. Então, assim, aí nessa mesma época saiu um concurso da defensoria daqui, eu acho que era para assistente, não lembro, assim, o cargo. E eu falei, não vou fazer porque eu tô focada nessa prova. E não fiz, né? Eu poderia ter estudado. Então, o erro foi não analisar bem os editais, né, que foram sendo lançados, assim, fazer uma análise minuciosa do que eu sei, do que eu não sei. Hoje em dia, eu já começo a analisar bem isso, um acerto para o MEC. Quando sai o edital, eu dei uma olhada por cima e falei, tem muita matéria de educação, eu não vou conseguir, eu sou formada em Direito, eu tenho uma base, mas tem muita coisa de educação. Mas aí eu analisei com calma, eu peguei os PDFs, fui vendo a quantidade de aula, fui dando uma olhada nas matérias, assim, eu falei, não, isso aqui eu consigo aprender, né, é de boa para aprender, tem lei, né, uma lei que eu não conheço, mas eu olhei a quantidade de artigo. Então, assim, eu fiz uma análise, né, do edital, do que eu sabia, do que eu não sabia, quanto tempo eu tinha para a prova, quanto tempo eu tinha disponível. Então, assim, isso eu fui adquirindo com a maturidade, né? Então, um acerto para essa prova foi esse, porque de cara eu pensei, não vou fazer essa prova porque eu não sou formada em educação, né, em pedagogia, eu não sei essas matérias, mas aí depois eu me acalmei e falei, não, eu vou analisar com calma. Aí eu fui conseguindo estudar. Então, assim, um ponto forte foi com a maturidade, já consegui analisar o edital, já consegui saber, assim, mais ou menos os pontos fortes e fracos, né? Isso aí vem com o tempo de concurseira. Você comentou sobre esses tropeços que você teve no meio do caminho, né, que iriam te garantir uma aprovação, mas no primeiro foi por causa de uma marcação que você não fez, no segundo por causa do TAF. Em algum momento você pensou em desistir? Que o concurso não é pra mim, vou chutar o balde, mesmo que depois você tenha lá catado o balde? Várias vezes. Nossa, principalmente depois de reprovação, né? Depois dessa reprovação da PCDF, eu lembro que eu dei uma pausa, né, por causa do casamento, do TCC, mas eu fiquei nesses meses pensando, falando, o que eu vou fazer da minha vida, né? Eu fiquei pensando num plano B, fiquei pensando que eu poderia advogar, fazer OAB, ou, não sei, fazer qualquer outra coisa além dos concursos. Pensei várias vezes em desistir. Aí depois eu falei, cara, não tem outra opção. Principalmente, eu vou morar em Brasília, né? Eu tenho um foco em concurso, é uma boa oportunidade. Então, aí eu vim pra cá e saiu. Mas assim, quando sai um edital, já dá aquele gás. Não, agora saiu, agora eu vou. Aí esse da Polícia Penal também, que eu não marquei a bolinha lá. Falei, gente, eu sou muito burra. Eu não marquei uma bolinha, uma coisa que uma criança de 5 anos faria e eu esqueci. Mas assim, eu comecei a reparar que eu tenho um probleminha de atenção, fico nervosa, eu me disperso. Isso também, o autoconhecimento ajuda a gente a estudar, porque como você falou, eu uso muito PDF, mas eu reparei que eu não consigo ler um PDF do início ao fim de uma vez. Eu leio 10 páginas, 20 páginas, paro, faço umas questões, aí volto, aí paro, porque eu não consigo me manter assim, concentrada por muito tempo, essa falta de atenção aí. Então, assim, eu parei para pensar assim, o que eu vou fazer da minha vida, né? Várias vezes. Parei assim, para pensar, vou desistir depois da prova. Assim, a gente sempre pensa em desistir depois de uma reprovação, né? Da PCDF, da Polícia Penal, do TAF, aí sai um edital, aí não, agora eu vou. E assim, engraçado, quando você é aprovado, você já pensa, não, vou continuar estudando, você já fica mais motivado, né? Você já sente, não, eu sou capaz, eu consegui chegar até aqui, eu consigo mais. Então, não vai aposentar as canetas. Não, jamais. É só o início, né? É só o início, se Deus quiser, é só o primeiro degrau. E o que você vê como o concurso dos sonhos, como o trabalho fim, continua sendo escrivão da PCDF, ou já enxerga hoje outras possibilidades, como aquele... Quando você chegar, você aposenta as canetas? Nossa, assim, eu tenho um cargo dos sonhos, né, mas eu não vou parar, né? Eu pretendo fazer outros concursos, agora vai sair STJ, Polícia Civil aqui de Brasília também, né? Agente de custódia tá para sair, mas talvez um cargo jurídico, assim, é o sonho, né? Um cargo de alto nível. Então, que venham mais aprovações e mais entrevistas também. Com Espero certeza. muito em breve tê-la aqui novamente para falar sobre outras conquistas, outras aprovações. Fico na torcida para dar tudo certo aí até o concurso dos sonhos. Então, mais uma vez, muito obrigada, Sabrina. E para a gente finalizar, o que você gostaria de deixar de dica, de mensagem, tanto para quem vai iniciar os estudos para concurso público agora, quanto para quem já está nessa caminhada em busca da tão sonhada aprovação, mas ainda não alcançou?
Olha, minha dica é para não parar, não desistir, porque os problemas vão acontecer, né? Comigo aconteceram diversos problemas, diversos obstáculos, barreiras que eu poderia ter parado de estudar, né? E às vezes coisinhas mínimas tiram a gente do concurso, a gente acha que não é pra gente, mas tem que continuar. Eu não tinha outra opção, né? E às vezes as pessoas ficam pensando em outras coisas, não, o que que eu vou fazer? Meu sonho sempre foi concurso, mas eu não me deixei levar pelos problemas, né? Então, assim, é difícil. Quantas e quantas e quantas vezes eu estudei chorando, várias e várias vezes eu estudei chorando. Mas, assim, eu não tô romantizando, né, o mundo de concursos, porque é muito difícil. A gente se sente sozinho, a gente se sente, não é pra mim, se sente burro, todo mundo consegue, eu não consigo. Tanto que eu jamais imaginei que eu estaria em 5º lugar, né? Pra mim, assim, fiquei surpresa, porque eu achava que não era capaz disso. Então, assim, essa sensação de inferioridade ou de não ser capaz acontece com todo mundo, mas é só persistir, continuar estudando, não desistir, por mais que seja difícil, porque um dia chega lá, né? Só não passa quem desiste, né? Todo mundo fala isso, só não passa quem desiste, e é uma verdade, né? Então, Imagina se você tivesse desistido. exatamente, se eu tivesse desistido no primeiro obstáculo, né? E assim, isso só me tornou mais forte, assim, a cada barreira, cada problema, só fui vendo que eu consigo passar por isso. Uhum. É interessante que você falou sobre autoconhecimento, né? A reprovação veio, né? Ou a aprovação veio, mas no meio do caminho aí veio um tropeço. Por que que isso aconteceu? O que que eu preciso mudar? O que que eu preciso fazer diferente? O que que dá certo para mim? Né? Você falando aqui da sua experiência, quem vai estar nos assistindo, muitas vezes é pessoas que vão começar os estudos agora. Então, assim, assistiu o seu vídeo, assiste mais um vídeo de outro aprovado, de outra, vê o que eles tiveram em comum, vê o que que eles tiveram de diferente, traga para a sua realidade, porque o autoconhecimento é o mais importante nessa trajetória dos concursos públicos. E assim, eu sempre vi a gente dando entrevistas, a pessoa passou em 8 meses, 1 ano, eu falei, nossa, eu tô nessa, mó tempão, eu não vou passar, nunca vai chegar a minha hora, mas vai, se continuar estudando, vai chegar a hora, né, só não desistir. Assim, falar depois de ter passado por tudo isso parece até fácil, né, mas quem tá no momento ali é complicado. Mas assim, tem que aproveitar a oportunidade, né, principalmente agora, que a gente vai ter, assim, uma enxurrada de concursos. Nem eu vou continuar, nem eu vou parar de estudar, né? Então, assim, é aproveitar a oportunidade, né? A pandemia, a gente ficou numa seca de provas, então, assim, agora não é o momento de parar, né? A gente espera tanto para surgir provas e agora vão vir tantas, então não é o momento de parar. O mais interessante é isso, ver todo mundo que vem aqui fala das dificuldades, mas depois dá esse sorriso no rosto, mostra de que vale a pena, né? E como você disse, faria tudo de novo e vai continuar fazendo, porque vem outros concursos aí. Sim, com certeza. Então, Sabrina, mais uma vez, obrigada e parabéns. Obrigada a vocês. E como a Sabrina falou, tá vindo muitos concursos por aí, então se você quiser conferir outras entrevistas, a entrevista por escrito da Sabrina também, e ficar por dentro de todos esses concursos que estão vindo por aí, para quem sabe, no futuro muito próximo, tá aqui dando entrevista, é só acessar nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.